eu vou colocar aqui na tela, olha só, um tweet que eu publiquei acho que ontem ao longo do dia, que é o seguinte, né? Você na semana passada, inclusive, seu comentário foi para dizer como Bolsonaro não tem nada a ver com o Hugo Chávez, né? E você agora faz essa menção à pontuação que faz o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo. Mas tem uma pessoa que era do PIG até outro dia, né? Era aí um detrator dos governos do PT, mas é aquela coisa, depois de perder a boquinha no PIG, aí eles se descobrem progressistas e viram imediatamente ídolos na blogosfera dita progressista, né? No Piguinho Vermelho. Que é, por exemplo, o caso também do nosso amigo Fábio Panunzio, né? Até outro dia, muito virulento contra os governos do PT na na Bandeirante, Band News, etc e tal. E hoje em dia é um xodó no Piguinho Vermelho. Olha o que ele publicou aí ontem, Felipe. Olha, Bolsonaro vai transformando o Brasil em uma Venezuela. Bolsonaro vai transformando o Brasil em uma Venezuela. Se não for contido agora, não será jamais. As autoridades que se obtirem são coniventes com o projeto de fechamento do regime. Não se brinca com a democracia. Olha a qualidade dos nossos jornalistas sêniores, Felipe. Ulisses Guimarães, ensinou que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Colocou na citação. Mas enfim, você veja, é muito fácil falar desse fechamento de regime genérico, sem falar do projeto de lei que está passando na Câmara. A gente teve um evento na quarta-feira, Felipe, na quarta-feira, PL 1595, um evento de governo, apresentado por líder de governo, ministro de Estado, e sobre isso todo mundo silencia. Você acha que só eu na Suíça soube e as pessoas no Brasil que acompanham a agenda parlamentar não sabiam? Então isso aqui é uma grande palhaçada. Eles personalizam a crítica na figura do Bolsonaro, poupando a ala racional do governo, os militares, que é quem está tocando essa agenda de fechamento. O Bolsonaro é um palhaço, um boneco na mão deles, né? E eu compartilhei esse tweet dele falando o seguinte, olha, tudo bem, então para você sai o Bolsonaro, entra o general Mourão e muda o quê, né? Você, ô Panunzio, falou por acaso do evento que houve na Câmara na quarta-feira? Olha a fotinho aqui da plateia, ó, bem simbólica. E só o pessoal fardado, né, os sargentos, forças especiais, que estão muito interessados nessa autorização para metralhar quem for opositor real, não opositor fake ao regime. Não, disso o Panunzio não quis falar, do fechamento de regime real, né, esse, do fascismo real, fascismo legislado, esse pessoal não quer falar. E aí eu perguntei o seguinte, ó, quer dizer, eu falei o seguinte, ó, quem tem que sair é Bolsonaro, mas junto com os generais. E reafirmei a validade, Felipe, da navalha expressa. Quem não fala de Patriot Act Tabajara ou Novo AI-5 até segunda ordem está no esquema. Essa comparação de Bolsonaro com Maduro é totalmente imprópria e a cereja do bolo ele erra na citação, atribuindo a Ulisses Guimarães uma fala que é de Thomas Jefferson, né, esse do preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse é o nível do PIG, que é prontamente adotado pelo Piguinho Vermelho, tão logo perde a boquinha, Felipe Quintas. Peraí, seu microfone está fechado. Pode falar, agora sim. Eu fechei. Abre de novo, vai lá. Abre aí, tá fechado. Peraí, deixa eu abrir então, peraí. Vai. Quem dera que o Bolsonaro estivesse transformando o Brasil na Venezuela, né? Se o Bolsonaro tivesse o projeto bolivariano de pátria grande, a América Latina inteira estaria emancipada nesse momento, né? E eu seria o primeiro a apoiar o Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse bolivariano. Mas é exatamente o contrário, né? E essa gente é tão delirante que até os bolsonaristas sabem que isso não é verdade. Os bolsonaristas dão gargalhada quando você fala para eles que tem gente que acha que o Bolsonaro vai transformar o Brasil na Venezuela. Eles falam o contrário, que o Bolsonaro está aí para impedir que o Brasil vire a Venezuela. E é fato, é verdade isso. O Bolsonaro, aliás, muito mais a ver com o Bolsonaro tem esses liberais. Esses liberais é que são parecidos com o Bolsonaro, porque tanto esses liberais quanto o Bolsonaro idolatram a pseudo-democracia dos Estados Unidos e acham que ela é modelo para o Brasil. O Chávez não achava que a democracia dos Estados Unidos era modelo para a Venezuela. Mas esses liberais e o Bolsonaro acham que os Estados Unidos são modelo para o Brasil. Então, no que é essencial, Bolsonaro e os liberais estão juntos. Aliás, Bolsonaro é um liberal, né? Bolsonaro é um liberal econômico, é um liberal político. Bolsonaro é um liberal cultural, né? Porque o que Bolsonaro mais afirma é o individualismo, né? O individualismo é o cerne da ética bolsonarista. É o individualismo, o mesmo individualismo que o Panunzio e os liberais defendem é o individualismo do Bolsonaro, porque individualismo é a liberdade de alguém trocar de sexo quando quer, e também é a liberdade
de alguém xingar o transexual. Discurso de ódio está no rol das liberdades individuais consagradas pelos Estados Unidos. A liberdade liberal inclui discurso de ódio também. A liberdade liberal inclui tanto Jean Willis quanto Bolsonaro. E é essa liberdade liberal que os bolsonaristas e os liberais de centro, os liberais democratas, defendem. Eles defendem. São dois lados da mesma moeda. Né? Quem aceita um lado tem que aceitar o outro. Né? Aliás, não é à toa que nos Estados Unidos, esses dois grupos vêm dos Estados Unidos. Né? Texas e Califórnia são os dois lados de uma mesma moeda, que é o individualismo anglo-saxão estadunidense. Então, o Fábio Panunzio deve se chocar com o discurso de ódio do Bolsonaro. Acredito que ele realmente se choque, só que o Fábio Panunzio é um ignorante, porque ele não sabe que dentro das liberdades liberais, das liberdades individuais que ele consagra, o discurso de ódio do Bolsonaro está incluído. Discurso de ódio também é liberdade individual, tanto quanto trocar de sexo. E o Estado não pode se meter nisso. Então, é uma hipocrisia de ambos os lados quererem que o Estado intervenha a seu favor, porque no conceito de liberdade liberal, a sociedade civil se autorregula. O mercado se autorregula e a sociedade civil também. Então, é basicamente o seguinte: vocês que se matem entre si, mas pelo menos vocês são livres. Né? E aí vem o Thomas Jefferson falando do preço da liberdade e eterna vigilância. Por quê? Porque o Thomas Jefferson sabia que aquele individualismo anglo-saxão ia dar em caos, ia resultar em confusão, em baderna. Só que ao invés de resolver o problema pela raiz, qual foi a proposta do Thomas Jefferson, que foi implementada depois pela elite dos Estados Unidos? Criar um deep state para vigiar todo mundo, para manter todo mundo na rédea curta. Então, a mesma sociedade individualista criou também um Estado policialesco, um Estado judicialista, né? Para manter aquelas ordens individualistas sob um mínimo de controle. Ou seja, o individualismo na sociedade civil tem como contrapartida o autoritarismo estatal. Isso é modelo para alguém? Essa é a realidade dos Estados Unidos. Mas isso é modelo para alguém? Eu não acho que seja. Mas tanto o Bolsonaro quanto o Fábio Panunzio acham que é. Então eles têm muito mais a ver do que o Bolsonaro com o Chaves. O Chaves queria um modelo alternativo a isso. O Chaves queria uma sociedade não individualista, uma sociedade solidária, coletivista, socialista, e que o Estado fosse nacional, que o Estado fosse a representação dessa sociedade. Ou seja, e quando o Estado é a representação da sociedade, ele não é um Estado autoritário. Quando o Estado e sociedade, quando há uma sinergia entre Estado e sociedade, não existe autoritarismo. Né? Por mais que para os padrões liberais seja uma ditadura, mas de fato não é. Muito mais ditatorial é o Estado dos Estados Unidos, que tem que manter todos os indivíduos ali sob vigilância, sob controle, para que as pulsões individualistas não resultem numa baderna total. Aí nisso vem uma série de esquizofrenias sociais, culturais, políticas dos Estados Unidos, que faz com que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que é o país com o maior número de transexuais do mundo, também é o país em que mais tem serial killers no mundo. Uma coisa está ligada à outra. Né? São dois polos aparentemente contraditórios, mas eles estão interligados, porque o individualismo levado às últimas consequências, como os Estados Unidos fazem, gera isso. E é isso que o Bolsonaro e os liberais de centro querem colocar no Brasil. Então, o Bolsonaro e os liberais têm muito mais a ver entre si do que Bolsonaro com Chaves. Chaves é a alternativa a isso.